Nesse vídeo a gente vai continuar a aula 1, então agora a gente vai para a aula 2. Nessa aula 2, vamos focar aqui no CSS, na estrutura estática. Falar um pouquinho também aqui, a gente construiu como function, a gente podia se deparar com novos códigos legados, que é utilizado era um function aqui, a função anônima, algumas linguagens chamadas de lambda. Então eu tenho um componente app, tipo constante, e aqui depois desse sinal de atribuição é atribuído então uma função anônima aqui, era um function, e o que está compreendido entre chaves é o que pertence a esse componente, e o que está depois do return aqui, envolvendo entre parênteses, é a parte estática ainda. Então a gente vai ver que não muda a execução. Dá para a gente criar como classe também. Então, você pode dizer que esse app é um class, tá? E aqui você tem que usar agora uma função render, tá? Na verdade aqui é assim. Já tá bagunçado aqui. Isso. Isso agora. A gente tem que fazer apps extends componente. Isso, ele vai importar. A gente vai ter que parar a execução do terminal. Não precisava já. Rodar de novo. Atualizar. Aí aparece. Então você vê que eu posso criar como class. A gente tem os conceitos de orientação a objeto, para quem conhece um pouco de C++, de Java, de Smalltalk. PHP ou JavaScript mesmo orientado a objeto. Então eu tenho aqui o app estendendo, né? Então aqui tem uma superclasse, subclasse. Só que agora eu preciso importar esse componente, fazer o import dele da biblioteca React, usar o render para fazer o reconhecimento da imagem da parte estática. Um pouco mais de código para algumas pequenas coisas referentes a processamento de imagem. Tem algumas funcionalidades a gente precisa ainda criar os componentes como classes. Tá? Em linhas gerais, se a gente vai encontrar hoje, eu acabei de falar inicialmente, você criar como de forma mais simples aqui como componente, eu já não preciso escrever tanto, eu tenho mesmo certo efeito aqui a página aparecendo. Esse é um ponto importante. O segundo é que o style, se eu quiser alterar os outros estilos, eu tenho que em todos os componentes aplicar. Então o style, se eu quiser aqui uma cor diferente, preciso aplicar o style mais especificamente no componente em que eu quero alterar. E para quem já trabalha com JavaScript, né, com web, sabe que a gente pode então, aqui ó, vou clicar as pastinhas, vou acessar aqui os arquivos, SRC, tem o app CSS, que eu também vou apagar, para a gente começar aqui do zero.
Nesse app, eu vou deixar aqui div color yellow. Font size, tá, aqui já é o CSS, já está mais acostumado aí. Eu tenho aqui uma aplicação, um CSS para componentes. Todos os componentes forem div, usar essa cor e essa fonte. E quando salvo aqui, né, tá salvo. Quando eu volto aqui no AppJSX, eu faço o import desse app CSS. A gente vai perceber então que todas as divs agora vão obedecer aquele font size que foi definido lá. E a cor e algumas propriedades, elas vão ser respeitadas mais especificamente no local. Só que aqui ele já não considerou. Já não mudou. A cor ficou azul, ele não respeitou, né, o geral da div. Você vê que tem essa configuração geral, ele não respeitou. Então eu posso até remover aqui agora, porque a configuração da div ela vai ser como a gente pode dizer, né, a referência principal agora da configuração é o que vem do arquivo. Tá? Que estava específico, ele não respeitou. Para as divs que estão internas, ele já respeitou, né? Então, essa div interna aqui ele já respeitou o blue. Então, eu posso alterar outras propriedades aqui, mas internamente, se quiser, essa fonte aqui, size eu quero menor. Tá? Então, ele vai. Aí você vai aplicando o que é específico para cada componente. E então eu posso chamar, por exemplo, posso chamar isso aqui de H1, como é no HTML. Tem o título. Ficou muito grande, não chamar de H3, né? Com subtítulo melhor. Título de seção. E aqui esse componente vai ser a tag P de parágrafo, por exemplo. Então eu posso, depois aqui eu tenho os styles mais específicos. Tá? Mas a gente pode, então, ir lá no app CSS e falar assim, não, para toda tag P eu quero a cor aqua aqui. Tá vendo aí? Já interferiu na tag P. Eu posso usar o que a gente conhece de class, só que aqui a gente usa como class name. Posso dar aqui class name parágrafo. Então todos os componentes que tiverem esse class name parágrafo, letra maiúscula, parágrafo, então eu posso aqui criar ponto parágrafo. Tem uma configuração mais específica. Para os componentes que tiverem, né, ponto parágrafo. Os componentes que tiverem o parágrafo. E a gente vai trabalhando no CSS. Cabe informar vocês aqui também que lá no index.css, que está aqui dentro do SRC, na linha 28 eu tenho place items, está centralizando tudo. Tá? Então eu posso aqui usar um top aqui, start,
levar lá para cima, ou end para descer tudo. Tá vendo que ele também está usando como referência como coluna o display flex aqui do buddy, né? Do corpo. Esse buddy é o buddy do index HTML aqui, que ele está supervisionando. Esse index CSS através do main JSX aqui, ele está importado aqui no main JSX, que está referenciando aquela root, né? Aquela div. Então ele está trabalhando, na verdade, na div aqui, né? Nos alinhamentos da div. E que está dentro, carregado em cima dessa div. Ele está olhando para o buddy. Tá? A gente pode até remover, se for o caso, ou deixar start mesmo aqui, ou remover essa linha. A gente vai ter um pouco mais de liberdade ali. Agora a gente trabalha com nossos componentes. Dentro do app CSS ainda, em relação àquela div, então eu tenho, voltando aqui no app JSX, eu tenho essa div, então eu vou montar toda a página em cima dessa div. Então a gente pode aqui nesse app CSS do componente trabalhar o display flex. Vamos fazer aqui um flex, já que ele já está usando display flex, então fazer um flex zoom, flex direction. Então se a gente fizer flex direction row, direction row, a gente tem que firmar aqui também, que é o display flex. Isso. Então agora sim, diz que o display é flex zoom, flex direction row. Então, como linha, todos os componentes que estão aqui apresentados nessa div vão ficar em linha. Flex direction column. Vão ficar em coluna. E a gente, com space bit, com justify content. Deixa eu cuidar do eixo Y ali. Align items com eixo Y, eixo X. Tá. Então você vê que ele centralizou, com Align items eu centralizei. Aqui, flex end. Ah, tá. A gente tem que trabalhar com as larguras, né? Então eu preciso fazer aqui um min width. 100% a princípio. Largura mínima de 100%. E um min. Altura mínima de 500 px. Aí sim. Tá vendo assim? Então a gente tem uma largura, até para ficar claro, eu vou fazer um background aqui, ó. Vai ficar mais claro, tu vê que agora sim eu tenho uma altura, eu consigo trabalhar com flex end, flex start, então movimentar os elementos mais para cima, ou do topo, embaixo. Vou trabalhar até com os spaces, né? Space between, around. Aqui sumiu porque tá a cor igual aqui. Isso. Space between, space around. Vou aproximar mais os elementos. Space evenly. Vou tentar dividir mais igual. Isso aí. Um pouquinho aí de CSS agora aplicado na parte estática aí do React, componente JSX.